Olá, gente! Alexandre Reis aqui falando e hoje nós vamos abordar mais um assunto, na realidade, um levantamento que foi feito dentro da nossa formação de Excel para RH e DP, que trata-se da avaliação de desempenho por competência. Ou seja, o assunto é como é que eu consigo calcular a relevância da competência no Excel. Então já começa aqui com o Excel aberto, mostrando para vocês a nosso cenário, a nossa planilha que nós vamos utilizar aqui nessa aula. Então, primeiramente é o seguinte, eu tenho aqui uma planilha, que é a minha planilha de avaliação, tá? Essa avaliação é aquela avaliação de 90 graus, que é a avaliação mais comum de dentro das empresas, onde os gestores avaliam os seus subordinados, né? Sua equipe. Então, aqui você tem ó, a avaliação de desempenho por competência, né? Para avaliando a competência do colaborador. E aqui eu coloquei o título calculando a relevância. Por quê? A gente apresentou um modelo onde a gente tem uma métrica, né, para cada função dessa daqui. Para cada função eu tenho métricas estabelecidas para cada competência. E aí eu avalio se o colaborador está dentro daquela métrica ou não, se ele está acima ou está abaixo, que é o que realmente aquele gráfico teia de aranha ou gráfico de radar nos mostra. Mas nesse momento aqui é o seguinte, eu tenho uma função, aí eu pergunto, numa pontuação de 0 a 10, do jeito que está aqui nessa planilha, do jeito que foi avaliado, qual é a relevância de acordo com a função do funcionário para uma competência de comunicação e relacionamento, por exemplo, tá? Então não é a nota 6 do vendedor pode ser ruim, mas a nota 6 para o comprador pode ser bom. E isso, num contexto geral, quando você passa a avaliar todas as competências através de uma média, isso pode ficar, de certa forma, defasado ou gerar para você um número que não atende à sua realidade. E como é que a gente vai fazer para trabalhar isso dentro da realidade? Nós vamos dar pesos às competências de acordo com a função. Então, por exemplo, a competência de comunicação e relacionamento do vendedor é diferente da competência de comunicação e relacionamento do comprador. Então, para isso, a gente tem uma tabela de relevância, tá? Onde nós vamos determinar os pesos de cada competência para cada função. E como é que vai funcionar isso? Como é que eu vou determinar os pesos para cada competência de acordo com a função? Então, essa tabelinha ela vai funcionar da seguinte forma. Eu vou olhar aqui a competência e vou olhar a função. E a competência comunicação e relacionamento tem um peso 3, que é maior do que o peso 2 para a função comprador. O que eu estou dizendo com isso? É que a competência comunicação e relacionamento, ela para o vendedor é mais importante do que para o comprador. Então a nossa tabela está toda pontuada dessa maneira, tá? Com os pesos, ou seja, de 1 a 3. De 1 a 3, todas as competências elas são pontuadas de acordo com a função, né? Comprador, por exemplo, é diferente do gerente. Tá? O gerente tem que ter uma competência de relacionamento bem elevada, então o peso é 3. Já o comprador, o peso é 2. Já o analista, o peso é 1. E o técnico em TI também o peso 1, porque não exige tanto daquela competência. Dessa forma, nós vamos poder inserir uma média ponderada e calcular realmente a relevância daquela competência. Para isso, é necessário alguns processos. Vamos voltar na avaliação. Aqui a gente tem a avaliação. O que é isso? Mais uma vez, é a nota que o gestor deu para cada colaborador em cada competência dessa daqui. Só que o gerente, ele não ficou, o gerente, perdão, o gestor, ele não ficou olhando a função para pontuar a competência. Não, ele foi numa escala de 0 a 10 e pontuou a competência, independente da função. Ele deu aquela nota que ele achou que aquele colaborador tem esse nível, tá, daquela competência. Então, assim, foi uma coisa que ele mesmo determinou. Então, ele não olhou para a função, ele olhou para a pessoa e viu o que ela estava fazendo e conseguiu avaliar. Beleza, mas de acordo com a função tem um impacto muito grande. É por isso que a gente tem a nossa tabela de relevância. Agora,
como é que nós vamos calcular isso? Nós vamos utilizar a função procv de uma maneira assim mais avançada, tá? Não é o procv básico. Quem estiver com dúvida no procv, eu tenho várias aulas no meu canal a respeito de procv, né? Aulas básicas que a gente vai elevando o nível de dificuldade e você vai acompanhando. Aqui a gente vai usar a função procv num nível mais avançado. Então, a gente vai precisar dessa função. A gente vai precisar também de fazer uma média ponderada. Pelo quê? Pela relevância que nós vamos ter que encontrar essas relevâncias lá na tabela de relevância, porque aqui a tabela de relevância ela está orientada por função, ela me diz quais são as relevâncias das competências naquela função. Na tabela de avaliação de desempenho, eu tenho o nome do funcionário, eu tenho a função dele e eu tenho a avaliação dele. Eu tenho que buscar agora os pesos de acordo com a função para aquele funcionário. Então, como é que a gente vai fazer isso? Através de procv. Então, se você observar a tabela relevância, você vê que tem uma coluna função. De acordo com essa coluna função, a gente vai buscar o peso da relevância, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Aqui na tabela de avaliação, a gente também tem uma coluna função. Então, é por essa coluna que nós vamos buscar o peso. Beleza. Então, primeiramente, nós queremos saber o peso de comunicação e relacionamento, que está nessa tabelinha aqui de relevância. Ó. É a coluna número 2, tá? Coluna número 2. E voltamos aqui um pouquinho, aonde é que a gente vai buscar essa informação? Aqui, ó, tá vendo? Ó? Peso, comunicação e relacionamento. Tem que ir lá buscar o peso. Então, como é que eu vou fazer? Igual procv. procv nele. Tá aqui, ó. Valor procurado. Quem eu quero encontrar, ou seja, de acordo com a função, que nesse caso é o vendedor. C7. E depois ele me pede o quê? Deixa eu dar um ponto e vírgula. Matriz tabela. Aonde está esses dados? Qual é a matriz tabela? Está aqui, ó, em relevância. Então, eu vou marcar aqui toda essa área da tabela, tá? Toda a tabela. E vou dizer para ele também, ponto e vírgula, agora a gente já começa a acompanhar aqui em cima, olha, índice número de coluna. Qual a coluna? Coluna número 2, né? Sei que isso daqui você já conhece, por isso que eu estou indo muito rápido assim. Coluna número 2, ponto e vírgula, 0 ou falso, que é a correspondência exata. Vou dar um Enter e beleza, ele foi lá e trouxe a relevância. Tá? O que a gente precisa fazer aqui? Deixa eu dar um zoom para você visualizar melhor o procv. Olha aqui, ó, procv C7, que é a função. Na planilha relevância, ele foi lá de B6 a K14, que a gente precisa travar isso com o quê? Com a tecla F4, ó lá, a gente faz o travamento dela, né, por inteiro. Coluna 2, que é a coluna que tem essa informação, e correspondência exata, número 0. Então, ele trouxe número 3, que é comunicação e relacionamento. Vamos ver se é isso mesmo? Está aqui, ó, 3. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um clique duplo aqui para ele fazer isso para todo mundo. E olha lá que bonitinho, ele já trouxe, né? Todos os pesos de acordo com aquela competência. Legal. Só que agora você vai ter que fazer um procv para cada coluna. Por que você vai ter que fazer um procv para cada coluna? Eu estou dando um zoom aqui para facilitar o nosso entendimento. Eu vou aqui a editar, olha, procv C7, que é a função, planilha tal, coluna 2. Aqui tem que ser a coluna 3, coluna 4, coluna 5, e assim sucessivamente. Quando você tem uma situação igual a essa, isso te dá muito trabalho, porque você vai ter que fazer um montão de procv para buscar uma coisa que é na sequência. E aqui eu já quero entregar para você uma coisa muito valiosa, que vai poupar muito trabalho seu. Tá? É um pouquinho complexo, eu reconheço isso, mas vale a pena. Eu vou aumentar essa coluna aqui e vou fazer o seguinte, olha só. Chegar um pouquinho para cá, deixar o zoom aqui bem
expandido para você poder visualizar. Eu vou editar esse PROC-V. No lugar desse número 2, que é a coluna 2, eu vou usar uma função chamada corresp. Para quê? Para ele buscar para mim o número da coluna automaticamente. Como é que ele vai entender o número da coluna automaticamente, Alexandre? Se é um número que eu tenho que colocar, você vai fazer assim, desse jeito, olha. Corresp, vou colocar aqui, corresp, beleza. Abriu parênteses. Valor procurado, quem eu quero encontrar? Nesse momento, o corresp quer encontrar comunicação e relacionamento, mas não com o peso. Ele vai procurar esse nome aqui, olha. Comunicação e relacionamento, ponto e vírgula, deixa eu voltar lá para o corresp. O corresp ele está fazendo o número da coluna para o PROC-V. Matriz procurada. Quem é essa matriz? A matriz está lá em relevância. A matriz do corresp é só a coluna ou linha que eu quero que ele busque a posição para mim. Então, nesse caso, vai começar aqui em função e vai até o último título de coluna. Tá? Então, a matriz do corresp é só a linha ou coluna que eu quero que ele busque. Ele busca a posição tanto em linha como em coluna. Nesse caso, a gente está fazendo em linha. Né? Então, eu marquei todos os itens e ele vai me trazer a posição desse item. Ponto e vírgula. E aqui eu tenho o seguinte, olha, o que eu quero? Correspondência exata, menor ou maior? Exata, que é o 0. Fechei aqui o parênteses e dei Enter. Olha lá que ele está trazendo 3 para mim do mesmo jeito e eu não tive que dizer qual é a coluna. Eu vou aumentar mais um pouquinho aqui para o zoom ficar bem satisfatório aí para você, tá? Olha aqui, ó. Esse corresp aqui todinho, ele está representando a coluna número 2. Só que a vantagem disso é que eu não vou precisar fazer outros PROC-Vs nas próximas 9 colunas que eu tenho para fazer, porque ele vai encontrar automaticamente o número 2, o número 3, o número 4, quando eu precisar nas próximas colunas. Como é que ele trabalha? Vamos lá de novo. Corresp D6. O que é o corresp D6? É o valor procurado. Quem eu quero encontrar? Eu quero encontrar a posição de quem? De comunicação e relacionamento. Só que não é peso, por isso que eu não apontei para cá para o M. Tá vendo que tem um peso aqui na frente? Isso aqui está aqui para complicar mesmo, tá? Tem um peso aqui, então não é esse que eu quero encontrar. Eu quero encontrar só comunicação e relacionamento, que é onde está isso? Está em D6. Vamos dar uma olhadinha lá para a gente ver aqui, ó. Comunicação e relacionamento. Tá vendo? É essa coluna que eu quero saber onde ela está. Qual é o número dela? E ele vai me dizer. Por quê? Eu disse para ele, olha, eu quero saber essa coluna, onde ela está. Aí eu vou informar para ele aonde estão todos os itens de coluna. Eu vou lá na base relevância, só na linha 6, está vendo aqui? O que é a linha 6? São os títulos de coluna, que está lá na linha 6. E correspondência exata, que é o zerinho. Aqui é igual do PROC-V, do mesmo jeito. Tá? Enter, e ele já trouxe aqui para mim. Né? O mais importante é o seguinte, que eu vou copiar agora para todo mundo e eu precisei fazer um PROC-V só, somente um. Bem, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o seguinte. Quando eu copiar para baixo, eu quero que ele mude as linhas. Mas quando eu copiar para a direita, eu quero que ele não mude a coluna C aqui. Olha, se você voltar, você vai ver que o C é o cargo. Se mudar, bagunçou tudo. Então, não pode. Ele não pode mudar a coluna, ele pode mudar só a linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou travar a coluna. Como é que eu travo a coluna? Colocando um cifrão na frente da coluna e deixando a linha livre, sem nada. Né? A gente está acostumado a travar com o F4 assim, ó. Trava tudo, né? Mas não é desse jeito. Se eu apertar o F4 mais uma vez, ele trava só a linha. Tá vendo que o cifrão está na frente da linha? Se apertar o F4 de novo, cifrão na frente da coluna. Beleza. E aqui a gente tem relevância, tá vendo? Relevância, ou seja, é a base de dados que eu quero que ele vai buscar, do PROC-V mesmo. E agora, qual a coluna que eu quero buscar no PROC-V? Eu estou determinando isso com o corresp. Só que o corresp também precisa ser travado. Nesse caso,
essa base aqui do Corresp tem que ser travada integral. Então, 1 F4, travou tudo. Agora aqui o D6, que é o valor procurado dele, o que eu vou fazer? Olha lá, quem é o D6? É esse cara aqui em cima. Ó. É esse que ele está encontrando para mim, trazendo o número da coluna. Quando eu copiar para baixo, ele não pode mudar para as demais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou travar quem? Vou travar a linha. E quando eu copiar para o lado, ele tem que mudar para pegar as próximas colunas. Eu também tenho aulas no nosso canal falando a respeito de endereço fixo e endereço relativo, ou seja, é o tal do travar célula. Se você quiser aprender mais sobre isso, você precisa assistir essas aulas, tá bom? Beleza, e aqui já está tudo determinado. Então agora olha só o que eu vou fazer. Eu vou dar um clique duplo aqui para baixo, ele já copiou para todo mundo, olha lá, tá vendo? Já fez direitinho, pegou todos os pesos. Então, dando um clique duplo, eu vou diminuir o zoom agora, né, para você poder visualizar melhor a tabela. Chegando aqui no final da tabela, eu vou arrastar para o lado assim, ó. E ele automaticamente já vai pegar os próximos pesos também, ó. Já fez, eu não precisei fazer vários PROC-Vs, né? Quem trabalha com ele na versão em inglês, vários VLOOKUP. Quem trabalha com a versão em inglês tem o VLOOKUP e a gente tem o match, tá? O match é o correspondente do Corresp em português. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui para todo mundo até o final, né? E depois eu copio isso para todo mundo da minha planilha até o final também, assim, ó. Pronto, já encontrei todos os pesos de cada função de cada funcionário. E agora ficou fácil. Por quê? Porque agora eu vou fazer só uma média ponderada. Eu sei que essa aula está ficando assim extensa, é porque entrou conceito. Eu tenho que explicar para você o motivo dessa planilha, o porquê, porque isso aqui está prontinho. É só você pegar aqui e implementar dentro da tua empresa. Só alterar os nomes dos funcionários, pedir aos gestores para poder fazer essa pontuação, mudar aqui a tabela de relevância de acordo com as funções e as competências que você quer, determinar os pesos do jeito que a cultura da tua empresa manda e o resto você vai calcular do mesmo jeito, já está pronto. Então aqui eu trouxe os pesos para cada competência de cada função. Uma vez que eu sei, agora eu vou fazer uma média para calcular isso. E essa média não vai ser uma média aritmética comum. Ela vai ser a média ponderada, de um jeito simples e fácil, que você vai entender muito rápido. O que eu vou fazer? Eu vou inserir uma coluna aqui, na coluna D. Por quê? Porque eu quero que essa média, né? Vou botar assim, média aqui, entre parênteses, eu vou colocar relevância da competência. Deu para colocar tudo aqui. Beleza. Tá? Então, se eu fosse fazer uma média comum, vou botar inclusive, outra coluna aqui, ó. Tá? Só média, só para você ver. Se eu fosse fazer uma média comum, né, eu ia fazer isso daqui, ó. Página inicial, somatório, média. Tá? E vou pegar todas essas informações aqui, até aqui, e vou dar Enter. Beleza. Então, essa é a média aritmética comum. Ou seja, não levando em consideração nenhum peso a respeito de cada competência dessas daqui, sabendo que o vendedor, comunicação e relacionamento, ele é importante quando ele tem uma nota alta e para outras coisas já não faz tanto sentido. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma média ponderada. Deixa eu dar um formato de número aqui e dar um clique duplo, né? Essa média eu vou chamar de média simples, já sabe que é a média aritmética. E aqui eu vou dizer para ele o seguinte, ó, igual somar produto. Antes disso, vamos explicar o que é a média ponderada. A média ponderada é a multiplicação de cada comunicação, ou perdão, de cada competência, fugiu a palavra, de cada competência pelo seu peso. Então, por exemplo, se o peso da competência do vendedor é 3, eu vou pegar
a nota dele, tá, da competência, e vou multiplicar por 3. Vou somar isso tudo e, no final das contas, eu vou dividir pela soma de todos os pesos. Então, eu faria praticamente uma operação matemática desse jeito aqui. Ó. Deixa eu mostrar para você. Coloquei aqui um zoom maior. Faria assim, ó, igual a comunicação e relacionamento, que é a nota que ele tem, vezes o peso dela. Aqui. Depois eu vou somar isso com quem? Com a segunda nota, que é poder de persuasão, e vou multiplicar também pelo peso. Tá? Tá aqui o peso dela. Então eu vou fazer isso para todo mundo. Ele vai me dar um resultado. Aqui deu 45. Depois o que eu vou fazer? Eu vou dividir isso. Deixa eu entrar aqui. Vou dividir isso pela soma dos pesos. Ou seja, eu vou somar os dois pesos e vou fazer essa divisão. Então, eu vou fazer assim, desse jeito. Olha, vou abrir parênteses aqui e vou dizer peso 1, cadê ele? Aqui, ó, peso 1 mais peso 2. Fechei parênteses e dei Enter, tá? 22, o que está errado aqui? O que está errado é que ele está fazendo algumas operações aqui na frente da divisão, divisão última. Então, tem que forçar também isso aqui entre parênteses, para que ele, primeiramente, calcule tudo isso e depois faça a divisão. Então, a nota dessas duas competências ponderada é 7,5. Né? Diferente se eu fosse fazer uma média comum das duas notas. Então, como é que eu posso fazer uma matemática para simplificar isso daqui? Então, eu vou utilizar uma função chamada somar produto. Aqui, ó, igual somar produto. O que a soma do produto faz? Ela faz todas as multiplicações, que é o que a gente precisa, e no final disso, soma tudo. Para isso acontecer, eu vou passar essa referência aqui. Olha, cliquei na primeira nota de competência e fui até o final. Termina aqui. Ponto e vírgula. Vamos voltar lá para a gente dar uma olhada? Olha como é que ficou. Somar produto de F7 a N7. O que é isso? Todas as notas, tá, de competências daquele vendedor, né? Aquele vendedor é o David. Tá. E agora o somar produto me pede outra matriz. Eu vou passar agora os pesos, né? Então, olha só, vou pegar aqui os pesos. Olha. Primeiro, Shift, fui até o final, fechei parênteses e dei Enter. Olha o que aconteceu. Ele me deu o valor de 187. E o que é, Alexandre, esse valor? 187. É a multiplicação de cada nota, tá, de competência pelo seu peso. Então, ele vai multiplicando uma por uma e, no final de tudo, soma e dá esse resultado. Essa é a funcionalidade da função somar produto. Né? No inglês, quem usa é o sum product. Beleza, mas não acabou. Por quê? Porque agora eu tenho que dividir isso pela soma dos pesos para poder fazer a média ponderada. Então, olha como é que ficou fácil. Aqui eu vou pegar e vou dizer que eu vou dividir por quem? Por soma. Soma de quem? De todos os pesos. E aí eu vou selecionar aqui, ó, só os pesos agora dele. Todos os pesos. Fechei parênteses e dei Enter. Então, olha só a diferença. A média comum é 8,67 no contexto geral para esse funcionário. A média ponderada, que é aquela média relevante de acordo com os pesos, né, de relevância daquela função, é 8,5. Então, o que eu vou fazer? Clique duplo no cantinho e ele já vai calcular isso para todo mundo. Vou botar aqui o formato de número e olha como aconteceu, olha só que legal. Gente, a média simples aqui, ó, deu menor, tá? Quer dizer, deu maior do que a média relevante, que é a média ponderada. Agora, olha aqui no comprador, olha só, a relevância do comprador, tá, melhorou em relação à média simples. E aí você tem vários exemplos, ou seja, essa média aqui, ela é confiável para você calcular a relevância de
uma avaliação de desempenho. Bem, o que eu quis contribuir com você foi isso, e na nossa próxima aula nós vamos fazer um dashboard, né? Disso daqui, para a gente poder avaliar isso em um painel bem bonito para a gente implementar na nossa empresa. Bem, gente, fique com Deus, um grande abraço para todos, obrigado por você participar dessa aula comigo, e o mais importante de tudo, que eu sempre digo, se você não conhecer o processo, você não faz Excel. Você precisa primeiramente conhecer os processos da área, você precisa primeiramente entender como é o mecanismo, como que é a interligação das atividades para você fazer planilha. Ou seja, primeiramente, leia bastante sobre aquilo que você quer ser especialista. Depois, vem para o Excel e construa uma solução. E eu não posso deixar de falar da nossa formação de Excel para RH e DP. A nossa formação de Excel para RH e DP, ela possui 193 aulas a princípio, que sempre eu acrescento mais. Essa, por exemplo, está sendo acrescentada lá na nossa formação, tá? Que é justamente desses cases. E a gente dividiu isso por áreas. Por exemplo, recrutamento e seleção. Planilhas e processos inteiros para você implementar ou melhorar recrutamento e seleção na sua empresa. Que é trabalhar com banco de horas, com timesheet, tudo a respeito de banco de horas, de timesheet, como é que você tem que fazer para calcular isso dentro da nossa formação de Excel para RH e DP. Ah, eu quero trabalhar com avaliação de competência. Aqui é a planilha, eu estou entregando para você, mas quer pegar o processo inteiro? Quer aprender como é que você starta isso e implementa isso dentro da tua empresa? Na nossa formação, a gente tem o processo todo, tá? Quer fazer uma excelente planilha para controle de férias? A gente tem isso na nossa formação. A gente tem 2 módulos de indicador e dashboard, para você primeiramente aprender a calcular o indicador, seja qual for da tua área, e depois como é que você monta um painel dentro da tua empresa. Eu estava dando uma aula de dashboard ontem, e a pessoa, a gestora da área, estava olhando e falou assim, realmente faz a diferença. Sabe por quê, Alexandre? Porque a pessoa tem que ter gosto, ela tem que ter prazer de olhar e querer ler aquilo e entender. E eu disse para ela assim, realmente, perfeito. Só que é muito importante também você, dentro desse dashboard, dizer a verdade da realidade da empresa. Não adianta o dashboard ser bonito, não adianta o dashboard ter um monte de figura, coisa, se ele não retrata a realidade da empresa. Tem que ser as duas coisas, tem que ser a soma. E como que você vai conseguir fazer isso? Você vai conseguir fazer isso quando você conseguir integrar o conhecimento dos processos da área de RH e DP com o Excel. Aí você vai voar. Aí você vai fazer a diferença dentro da tua área. Um grande abraço a todos, te espero na nossa próxima aula e até lá.